O sétimo dia acabou. Você tem mais 3 dias para trabalhar. Mas para trabalhar seriamente, só tem mais 2 dias, porque no 10º dia, depois de sentar das 8 às 9 horas, será ensinada uma nova técnica de meditação. E em seguida termina o voto de silêncio. Não haverá mais nobre silêncio. Haverá nobre tagarelice. Tagarelice é tagarelice, nobre ou não. Tagarelice e meditação séria não podem coexistir. Não podem andar juntas. De modo que no 10º dia não poderá meditar seriamente. No entanto, é um dia muito importante, porque durante 9 dias realizou uma operação cirúrgica muito profunda na mente. No 10º dia, a ferida profunda exigirá um bálsamo. A técnica que irá aprender no 10º dia será um bálsamo muito suave. Além disso, após uma operação muito profunda, após 9 dias de silêncio, ao voltar, de repente, para o mundo exterior, podemos ter uma experiência muito chocante. De modo que o 10º dia é um para-choques para você. Irá ajudá-lo a enfrentar o mundo melhor no 11º dia. Então, para a meditação séria, de verdade, só os próximos 2 dias. O Buda quer que medite continuamente. Nesta técnica, a continuidade da prática é o segredo do sucesso. Quando se vem para cursos mais longos, cursos de 20 dias, 30 dias, 45 dias, trabalha-se continuamente. Você tem períodos de descanso, mas para esses alunos a longo prazo, não há descanso. Você precisa aprender a praticar continuamente. Então, por esses 2 dias, aprenda a praticar continuamente. Durante os períodos de meditação, é claro, você se senta de olhos fechados e medita. Mas os chamados intervalos, agora, não são mais intervalos para você. Quando for preciso, faz o que for preciso no plano físico, levanta-se e caminha, vai aos aposentos, ao refeitório, etc. Mas continua a meditar. De olhos abertos, está consciente. Descansa de olhos abertos. Está consciente. Consciente daquilo que faz no plano físico. Ao caminhar, está consciente de estar caminhando. Ao comer, está consciente de estar comendo. Ao tomar banho, está consciente de estar tomando banho. Ao descansar, está consciente de estar descansando. Mas ao mesmo tempo, e isso é essencial, você também está consciente de qualquer sensação no corpo. Aqueles que entenderam mal as palavras do Buda transformaram isso em mera consciência de caminhar, caminhar, caminhar. Isso tem sua vantagem, mas não é o ensinamento do Buda. Ele quer que se esteja sempre consciente da sensação, ou respiração, ou sensação. Se deixar de perceber a sensação, então deixa de perceber a parte mais profunda da mente. E é preciso observar a parte mais profunda da sua mente. Você precisa mudar o padrão de comportamento da parte mais profunda. Portanto, a sensação, a consciência da sensação, é muito importante. Ao caminhar, não é necessário, e nesse estágio, tampouco possível, que sinta sensações no corpo todo. Sinta sensações ao menos nas partes em movimento. Ao caminhar, está consciente das sensações nas pernas. Ao comer, está consciente das sensações nas pontas dos dedos, ao segurar o garfo. A boca toca a comida, e você está consciente da sensação nos lábios, nas gengivas, na língua e ao engolir na sua garganta. Quaisquer que sejam as partes em movimento, existem sensações. Se às vezes não perceber sensações nas partes em movimento, então sinta-as em qualquer outra parte, mas em algum ponto do corpo deve perceber a sensação e, ao mesmo tempo, estar consciente de qualquer atividade física que estiver ocorrendo. Isto é durante os intervalos. Dessa maneira, mantém uma continuidade. Durante as horas de meditação, permanece sentado, de olhos fechados e medita. O resto do tempo, de olhos abertos, faz o que for preciso fazer no plano físico. Você continua a meditar, pois está consciente de suas atividades e das sensações. À noite, vai para a cama e fecha os olhos. Deitado, está consciente de cada movimento no corpo. Sente vontade de virar de lado e, consciente, se vira para esse lado. Então, vira-se para o outro lado.
Está consciente de tudo que ocorre no plano físico. Ao mesmo tempo, permanece consciente das sensações. De novo, não precisa mover-se da cabeça aos pés ou dos pés à cabeça em ordem. Está deitado. Qualquer sensação que surgir, em qualquer ponto, você está consciente de uma sensação ou outra em qualquer lugar. Assim, consciente da sensação, você adormece. Adormece profundamente. Muito bem. A noite é para dormir profundamente. Na manhã seguinte, quando acorda, percebe sensações. De novo, comece com as sensações. É muito possível, às vezes, que um aluno dedicado não consiga dormir profundamente. Meio adormecido, meio acordado. Muito bem. E, em alguns casos, pode ser impossível dormir a noite toda. Ótimo. A noite inteira, nada de sono. Mas continue deitado de olhos fechados. Se não dormir, não faz mal. Está consciente das sensações, consciente das sensações. Se começar a se preocupar, veja, nada de sono. Meia-noite, nada de sono. 1 da manhã, nada de sono. 2 da manhã, nada de sono. Então, no dia seguinte, se levantará uma pessoa doente. Você não estava praticando Vipassana. Mas se permanecer consciente de suas sensações, e, na ausência de sensação, então consciente da respiração, a mente fica muito equânime. No dia seguinte, se levanta tão descansado, como se tivesse saído de um sono profundo. Afinal de contas, a natureza quer que você durma para 2 finalidades apenas. Uma finalidade é a de repousar o corpo. O dia todo o corpo esteve trabalhando, agora repousa. Da mesma forma, o dia todo a mente esteve ocupada aqui e ali. Então agora repouse a mente. Portanto, à noite, nunca se sente para meditar. Permaneça deitado para descansar o corpo completamente. E a mente também descansa muito bem acordada, consciente e ao mesmo tempo equânime. Descansa tanto. O corpo descansa por completo. A mente descansa por completo. No dia seguinte, você está bem descansado. Existem em todas as escrituras indianas 3 tipos de situação. Ou estamos acordados, ou estamos dormindo, ou estamos em estado de sonho. Mas há uma 4ª situação para os yogis. Yogis não indica quem faz os exercícios acrobáticos de asana e pranayama. Yogi é aquele que atinge a comunhão com a verdade última. Essa pessoa é um yogi vipassana. Agora, esse é um estágio muito elevado, um estágio em que você está desperto para a realidade das sensações dentro de você e mantém a sua mente perfeitamente equânime. Ao descrever isso, muitas das escrituras dizem: o mundo inteiro dorme, mas o yogi permanece desperto. Desperto para as sensações, a realidade interior. Isso não significa que, à noite, você começa a sentir sono e diz: não vou dormir, sou um yogi vipassana. Deixa o mundo dormir, eu vou ficar acordado. Isso é um exagero. Se naturalmente você sentir sono, durma. Mas caso não sinta sono, continue consciente das sensações e permaneça equânime. Não precisa se preocupar. Não fique ansioso. Você está fazendo o seu trabalho. Está apenas consciente da realidade no nível das sensações. E não está reagindo. Você está equânime. Descansou a mente por completo. Descansou o corpo por completo. Assim, faça uso desses 2 dias que restam. Aprenda a praticar Ratindi Vamatandi To, como diz o Buda, dia e noite. Menos quando estiver em sono profundo. Isso não se pode evitar. Caso contrário, dia e noite, continuamente. Faça uma operação cirúrgica profunda, de modo que, nos 2 dias que restam, irá remover os complexos profundamente enraizados que lhe causam grande sofrimento. Deixe que venham à tona. Esse é um momento maravilhoso para libertar-se desses complexos, e a continuidade irá ajudá-lo. Tempestades ainda podem vir, mas agora, tendo completado 7 dias, tem força suficiente para enfrentá-las. Não se preocupe, nenhuma tempestade terá a capacidade de agitá-lo demais. Aqueles 5 inimigos, os 5 Nivaranas, continuam lá, mas estão cada vez mais fracos.
E você também tem 5 amigos, amigos maravilhosos. Mantenha-os junto de si e verá que são de grande ajuda. De grande ajuda, com a condição de que a sua pureza seja mantida. Quando perdem a sua pureza, esses mesmos amigos tornam-se nossos inimigos e tornam-se muito prejudiciais. Quem são os nossos amigos? O que é a sua pureza? Vamos entender. Temos 5 amigos. O primeiro amigo, na linguagem daqueles tempos, era dito sada. Isso significa devoção, fé. Devoção, fé, um amigo muito importante. Quem não tem fé alguma, devoção alguma por aquilo que pratica, então como pode praticar de maneira correta? Se estivermos duvidando o tempo todo, céticos, não poderemos trabalhar. É preciso ter confiança, ter fé. Agora, 7 dias já se passaram. A essa altura, devemos ter fé na técnica, na trilha, e sermos capazes de trabalhar muito melhor. Mas essa fé, essa confiança, essa devoção pode se tornar um grande inimigo se tornar-se fé cega. Fé cega, devoção cega, crença cega não nos ajudam, são grandes inimigos. Não permita que se tornem cegos. Quando todos esses 5 amigos ficam cegos, são inúteis, não ajudam em nada. Então, junto com eles, é preciso haver sabedoria. Todo amigo precisa conter sabedoria para que você compreenda a pureza desse amigo específico. A pureza da devoção só chega quando se tem devoção com sabedoria. Sem sabedoria, torna-se devoção cega. A sabedoria é como nossos olhos, e a devoção é como nossas pernas. Quem não tem olhos pode caminhar na trilha, talvez até corra na trilha, mas não vai perceber quando tiver tomado um desvio. Quem não tem olhos pode cair em uma vala. Quem tem apenas olhos, mas não tem pernas, nenhuma devoção, esse vai ficar olhando para a trilha. Ah, essa trilha tão maravilhosa, tão formidável. O ensinamento de Buda é tão maravilhoso. Dhamma é tão maravilhoso. Mas não poderá dar um só passo, porque não tem devoção, nenhuma fé. Ambos são importantes. A comunhão desses dois nos fortalece muito, porque então a devoção se torna devoção iluminada. Torna-se devoção com inteligência discriminatória, sabedoria discriminatória, permitindo que saibamos o que é a essência da devoção. Não se trata de apenas a aceitarmos cegamente. O que é a essência da devoção? Você pode ter devoção por quem quer que seja, por qualquer divindade, qualquer pessoa santa ou iluminada. Por que você tem devoção por essa pessoa ou por esse ser? Porque essa pessoa é uma pessoa santa. Ele ou ela tem determinadas qualidades positivas. A devoção é para com as qualidades. Você se inspira ao ver essas qualidades. Você se inspira para desenvolver essas mesmas qualidades em você. Então a devoção é de grande ajuda, muito justificada. Caso contrário, não ajuda. Se sua devoção for apenas para suplicar, se estiver sempre implorando, ó Deus Todo-Poderoso, por favor me dê isso, ó Deusa, por favor me dê aquilo, esse desejo deve ser satisfeito, aquele desejo deve ser satisfeito. Isso é devoção cega, não ajuda. A devoção deve ser pelas qualidades. Inspirar-se para desenvolver essas mesmas qualidades é uma devoção maravilhosa. Um exemplo, anos atrás, durante os primeiros cursos que dei na Índia, quando vim da Birmânia, uma senhora bem idosa veio ao curso. Ela seguiu o curso muito seriamente, trabalhou muito seriamente, compreendeu a técnica de forma correta, trabalhou de forma correta e obteve resultados maravilhosos. Ao voltar para casa durante um ano, continuou a praticar de manhã e à noite. Aplicou a técnica na sua vida diária e obteve muito mais benefícios. Após um ano, retornou ao curso, para se estabelecer mais e mais na técnica, em Dhamma. Mas veio falar comigo e disse ter um receio. Que receio era esse? Pertencia ao culto Bhakti, o culto da devoção. E isso é Jnana Marga, ou seja, a trilha da sabedoria. Isso leva ao objetivo final. Compreendo, mas meu receio é por não querer abandonar meu culto Bhakti, minha devoção. Preciso ficar como sou. Temo que, ao praticar essa técnica, perca meu Bhakti, minha devoção. Eu disse a ela, não se preocupe, sua Bhakti, sua devoção, irá se fortalecer.
Ah, não, não, senhor. Com esse tipo de técnica não há lugar para Bhakti, não há lugar para devoção. Ela não conseguia entender. Eu disse, tudo bem. Você tem mesmo fé no seu Deus ou deusa? Você tem mesmo confiança, tem mesmo devoção? Ela disse, como, senhor? Tradicionalmente, estamos nesse culto de Bhakti, temos tanta devoção, tanta fé, tanta confiança nesse Deus ou naquela deusa. Então eu indaguei, você faz promessas? Na Índia, essas promessas são muito comuns. O que é uma promessa? Digamos haver alguém doente na família. O chefe da família, a mãe ou o pai, vai ao templo, faz uma reverência ao Deus ou a Deus e diz, por favor, cure meu filho ou minha filha, ou seja, quem for. E quando ele ou ela estiver curado, eu lhe oferecerei doces, 5 rúpias em doces. Você faz esse tipo de promessas? Claro, todo mundo faz. Então você não tem fé no seu Deus. Você não tem fé em sua deusa. Primeiro, ele precisa curar seu filho ou filha. Só então você lhe oferecerá 5 rúpias. Você não tem nem 5 rúpias de fé no seu Deus ou deusa. Você não oferece essas 5 rúpias em doces primeiro. Primeiro, ele precisa curar seu filho ou sua filha. Bhakti comercial. Isso é devoção comercial. Você primeiro dá, depois toma. Dar e tomar. Isso não é devoção. É meramente devoção cega. Isso não ajuda. E é isso que acontece em nome da devoção. Você sempre espera alguma coisa. Esse Deus deve fazer algo por mim. Essa deusa deve fazer algo por mim. Essa pessoa iluminada deve fazer algo por mim. Essa pessoa santa deve fazer algo por mim. Sempre esperando por alguma coisa. Essa não é a pureza de Bhakti. Há quem diga ser um grande Bhakta de Rama. Maravilhoso ser um devoto de Rama. Uma pessoa de tão boas qualidades. Você recorda essas qualidades e tenta incorporá-las à sua vida. É um Bhakti maravilhoso. Mas não é o que se faz. Rama, as qualidades de Rama. Talvez vocês conheçam sua história. Rama era o filho mais velho. Seu pai prometera à sua esposa mais moça que desejava ser seu filho o herdeiro do trono. Então decidiu, embora não fosse seu desejo, que Rama iria para a selva. Seria exilado por 14 anos. O filho mais moço, Bharata, herdaria o trono. De boa vontade, Rama deixou o reino. Que meu irmão mais moço desfrute de todos os luxos do palácio real. Eu estarei bem feliz na selva. E lá foi ele. Seu pai morreu. O irmão mais moço, ausente na hora da decisão, agora veio. E quando descobriu a trama, ficou chocado. Rama é o verdadeiro herdeiro do trono, não eu. E lá foi ele para a selva e disse, meu irmão, você precisa voltar para a capital. Você é o dono do trono e da coroa. Em seu lugar, eu fico na floresta. Nosso pai tomou uma decisão errada. O irmão mais velho disse, ah, não, não. Foi ordem do nosso pai. Você precisa usufruir de todos os luxos da vida no palácio. Em toda a história da humanidade, não há nenhum outro exemplo de 2 irmãos terem brigado, discutido assim. Você precisa desfrutar de todos os luxos do palácio. Que pessoa maravilhosa é Rama. Alguém diz ser devoto de Rama. 2 irmãos dizem ser grandes devotos de Rama. E os 2 brigam, discutem, movem processos civis e criminais um contra o outro. Para quê? Quando a nossa propriedade foi repartida, você ganhou alguns dólares a mais e você ganhou alguns centímetros a mais de terra. Por isso discutimos. No entanto, eles se dizem grandes devotos de Rama. Pobre Rama, se ele estiver em algum lugar acima das nuvens, deve estar chorando. Que tipo de devotos tenho eu? Não querem se inspirar nem um pouco nas minhas qualidades. Não querem levar a vida que eu levei. E, no entanto, se dizem meus devotos. Loucura! Esse tipo de devoção é inútil. E aí Rama é tomado como Deus Todo-Poderoso, a encarnação de Deus Todo-Poderoso. Veja o que fizemos do coitado do Deus Todo-Poderoso. Nós o desvalorizamos. Uma tremenda desvalorização. Alguém escreve Rama na testa, Rama nos braços, Rama no peito e usa um pano nas costas impresso. Rama, 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 Rama. Para Rama saber que é um grande devoto seu. Como se Rama gostasse muito de ouvir o seu próprio nome sem parar. As pessoas deveriam recitar seu nome o tempo todo. Se criou o mundo, deveria ter criado as pessoas só recitando Rama, Rama. Se gosta só do seu nome, então que egocêntrico é, que autocentrado. Dizem que Deus criou os seres humanos à sua imagem, mas eu sinto ser diferente. Foram os seres humanos a criar Deus à sua própria imagem.
segundo o seu próprio gosto. Queremos um Deus assim, recitamos o seu nome. Ele fica cheio de si. Aí, seja o que fizermos, certo ou errado, ele nos dará todos os benefícios. Esse tipo de Deus surgiu da nossa própria imaginação. É a nossa criação. Por exemplo, existe um Goenka louco, gosta muito do seu nome. Todo dia quer que falem em Goenka, Goenka, Goenka. No rádio, na televisão, nos jornais, Goenka, Goenka. E fundariam templos, ergueriam estátuas e dançariam. Hare Goenka, Hare Goenka. Esse Goenka fica cheio de si, maravilhoso. Que Goenka maluco! Quando criar um Deus imaginário, criará um do mesmo tipo, cheio de si ao ouvir seu nome. O que temos feito, coitado de Deus, se ele existe, nós os desvalorizamos tanto. É o que acontece quando a devoção se torna devoção cega. Você se esquece de se inspirar nas qualidades e se esquece de, com esse tipo de inspiração, desenvolver as qualidades dentro de si. Então a devoção é prejudicial. Alguém diz, eu sou um grande devoto de Jesus Cristo. Ah, maravilhoso, uma pessoa tão santa, um príncipe entre os santos. O parâmetro para avaliar quem é ou não é santo. No momento da sua morte, qual o tipo da mente dessa pessoa? E que tipo de mente era dele? Foi torturado até a morte, crucificado, e enquanto era torturado, não sentia nem um pouco de raiva, aversão, ódio por aqueles que o torturavam. Só amor, só compaixão. Eles não sabem o que fazem, são pessoas ignorantes. Que possam não ser castigados por suas más ações. São tão ignorantes. Só amor, só compaixão. Uma pessoa realmente santa. Se alguém disser, sou um devoto de Jesus Cristo, e não desenvolver nem um pouco de amor, compaixão e boa vontade para com os outros, então essa devoção é devoção cega. Alguém chega para mim e diz, sou devoto de Jesus Cristo, porque aceito ser ele filho de Deus. Ele é filho de Deus, e daí? Como se ele quisesse o seu testemunho e com isso fosse ficar muito feliz. Veja, tantas pessoas confirmam que sou filho de Deus. Que tipo de Cristo seria esse? Somos loucos. O que estamos fazendo? Há alguma dúvida de que ele seja filho de Deus? Ele é filho de Deus, afinal de contas, o que é Deus? A verdade é Deus. O amor é Deus. A compaixão é Deus. A pureza é Deus. E aqui temos um produto da verdade, do amor, da compaixão, da boa vontade e da pureza. Ele é um produto disso. Ele é filho de Deus. Essas qualidades são importantes. Se tentamos desenvolver essas idênticas qualidades em nós mesmos, então sim, somos bons devotos de Jesus Cristo. Caso contrário, não somos. Torna-se fé cega, devoção cega, não funciona. Alguém diz, sou devoto de Buda. Ah, maravilha. Ser devoto de Buda, ter devoção por Buda, essa pessoa inteiramente iluminada e liberada. Mas, de novo, se a devoção virar devoção cega, então de manhã cedo, alguém de mãos postas dirá, Buddham Saranam Gacchami, tomo refúgio em Buda, tomo refúgio em Buda, tomo refúgio em Buda. 3 vezes tomei refúgio em Buda. Agora estou livre para fazer o que quiser o dia todo. Tenho uma autorização em branco para fazer o que quiser. Afinal, por que tomei refúgio em Buda? Para que ele possa me libertar. Apesar de todas as minhas más ações, ele deveria me libertar. Senão, para que tomar refúgio em Buda? Loucura. Não entendemos o que o Buda disse quando pediu às pessoas que se refugiassem em Buda. O que quis dizer? Tomar refúgio na qualidade da iluminação. E isso significa desenvolver a iluminação dentro de si. Sua própria iluminação, só sua. A de outros não lhe dará refúgio. Só a sua iluminação poderá protegê-lo. Precisa tomar refúgio na sua iluminação. Precisa desenvolver essa qualidade. Então sim adianta dizer, tomo refúgio em Buda. Caso contrário, vira devoção cega. Ele não estava interessado em fundar uma seita. Não queria que mais e mais pessoas dissessem, tomo refúgio em Buda, para ter uma seita maior. Nada disso. Repleto de compaixão, estava interessado em que as pessoas saíssem do seu sofrimento. Podemos pertencer a essa seita ou àquela seita, ser dessa comunidade ou daquela comunidade, desse país ou daquele país, desse sexo ou daquele sexo, nenhuma diferença. O sofrimento existe. E a iluminação do Buda foi ter transmitido uma trilha. Graças à sua iluminação, descobriu a trilha que o tornou um iluminado.
e com toda a compaixão nos transmitiu essa trilha. Se você não caminhar na trilha, a devoção não será devoção, não funcionará. Ele nos ensinou a reverenciar Buda. Buda não é o nome de nenhuma pessoa. É a qualidade de uma pessoa iluminada. Qualquer pessoa pode se tornar um iluminado, não só Gautama. Tornar-se iluminado não é um monopólio de ninguém. Ele vivia dizendo, antes de mim existiram inúmeros Budas, e depois de mim haverá incontáveis Budas. Ele nos ensinou a reverenciar Buda, de modo que quando você reverencia Buda, Ye cha Buddha atita cha ye cha Buddha yanagata. todos os Budas do passado, Atita, todos os Budas do futuro, Pachupanna cha ye Buddha todos os Budas que estão agora presentes, aham vandami sabada. reverencio todos os Budas do passado, do futuro, do presente. Então não se envolve com uma seita, uma organização. Então recebe inspiração do iluminado, da qualidade do iluminado, para tentar desenvolver essa iluminação dentro de si. Ele nos explicou como homenagear Buda. Quando se homenageia Buda, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa. presta homenagem àquele que tem essas três qualidades. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Que é totalmente liberto, totalmente iluminado, e iluminado por seu próprio esforço. A uma pessoa assim, presta homenagem. Você reverencia, você faz o que chamamos de puja. Existe uma puja chamada Samisa Puja, puja impura. Você tem uma imagem de Buda, oferece incenso, flores e doces. Você se curva e diz, estou fazendo puja para Buda. Não, Niramisa Puja. O que é Niramisa Puja? Puja pura. E ele disse, Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi. quando faço puja para Buda, significa reverenciar Buda caminhando na trilha de Dhamma, do nível mais grosseiro para o nível mais sutil. Você começa com Sila, a parte mais grosseira de Dhamma, então continua até Samadhi, mais sutil. Continua até Panya, mais sutil ainda. Você transcende isso também e tem a experiência de Nibbana, a realidade mais sutil, a realidade suprema. É assim que se reverencia Buda. Dhammanu dhamma patipattiya buddhang pujemi. O ensinamento, Dhamma, deve ser muito bem compreendido. Nosso respeito por alguém, devoção por alguém, não deve virar devoção cega, senão não funciona. Da mesma forma, tendo respeito pelo Buda, devemos recordar as qualidades do Buda. Quais são as qualidades do Buda? Essas são as qualidades do Buda. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vidya charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussanang buddho bhagavati. Itipiso Bhagava. Ele é um Bhagavan. O que é um Bhagavan? Em 25 séculos, a Índia perdeu o significado dessa palavra Bhagavan. Hoje em dia, Bhagavans estão por toda parte, como sapos na monção. Bhagavans aqui e ali. Todo mundo diz, eu sou um Bhagavan. Como assim um Bhagavan? 25 séculos atrás, o que era um Bhagavan? Bhagga rago te bhagava, bhagga doso te bhagava, bhagga moho te bhagava. Aquele que destruiu toda raga, desejo, avidez, toda repulsa, aversão, doça, toda ignorância, ilusão, engano, morra. Aquele que vive na glória da libertação é um Bhagava. Portanto, a não ser que todas essas impurezas sejam erradicadas, é errado se dizer um Bhagava. Buda é um Bhagava, um Bhagavan. Você recebe inspiração para desenvolver as suas qualidades.
Pouco a pouco está saindo de raga, do desejo, da avidez, saindo de doça, da repulsa, da aversão, saindo de morra, da ignorância, do desejo, da avidez, da repulsa, da aversão e da ignorância. Então estará de fato reverenciando o Buda. Tem verdadeira devoção por Buda. Arahan. Novamente, na antiga língua da Índia, Ari significa inimigos. Ram significa aquele que matou todos os seus inimigos. Um apóstolo da não-violência, como pode matar alguém? E, no entanto, matou todos os seus inimigos. Quem são nossos inimigos? Ninguém fora de nós é nosso inimigo. Nossas próprias impurezas são nossos inimigos. Quem matou todas as impurezas não tem nenhum traço de contaminação na mente. Tornou-se um Arahan. Matou todos os inimigos. Samma Sambuddho. Ele se tornou iluminado por completo, graças aos seus próprios esforços. Todo mundo precisa tornar-se inteiramente iluminado por seus próprios esforços. Não se trata de fazer alguns esforços e esperar que um poder sobrenatural nos ilumine. Quem age dessa maneira não entendeu o que é Buda. Samma Sambuddho. Cada qual precisa desvendar sua própria salvação, atingir sua própria iluminação, iluminação através do próprio esforço. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidyacharana Sampanno. A pessoa se aperfeiçoou em vidya e em acharana, ou seja, na prática e na teoria. Compreende Dhamma no nível mais elevado, vidya, sabedoria, e passa a aplicá-la na vida. Essa é uma qualidade do Buda. Yathavadi Tathakari Yathakari Tathavadi. Aquilo que diz, pratica na vida. Aquilo que pratica, só disso fala, nada além. E por isso é dito Tathagata, aquele que percorreu a trilha da experiência pessoal da verdade e alcançou o objetivo final da verdade última. Se dissermos ser devotos do Buda, precisaremos percorrer essa trilha, passo a passo com a verdade. Vidyacharana Sampanno. Sugato. Cada passo dado por essa pessoa é um passo correto. No nível físico, no nível vocal ou no nível mental, é incapaz de fazer algo que possa prejudicar os outros. Tentamos desenvolver essa qualidade em nós mesmos. Cada passo nosso, cada ação nossa deve ser para o bem dos outros, não deve prejudicar os outros. Lokavidu. Ele percebeu a verdade do universo inteiro dentro da moldura do corpo. Nós também começamos a dar passos que levam à experiência da verdade do universo inteiro dentro da moldura do corpo. Sua vida toda ele serviu os outros sem parar, com tanta compaixão, Ficou iluminado à idade de 35 e faleceu aos 80. 45 anos, dia e noite, servindo os outros sem parar. Existe sofrimento por toda parte. Todos são tão sofredores. Ele descobriu uma técnica maravilhosa, uma trilha maravilhosa, e por compaixão serviu dia e noite. Mal dormia, só 2 ou 3 horas, e até isso era só ficar deitado com consciência e com sabedoria. O resto do tempo passava servindo, servindo, servindo. Passou a vida inteira servindo os outros. Agora chegou ao seu 80º ano. Anuncia que, daqui a 3 meses, vou deixar esse corpo. Para onde devo ir? Naquele momento, está na parte oriental da Índia. Decide ir para Kushinagar, uma grande cidade no centro-norte da Índia. Chega lá. É noite de lua cheia. Ao final dessa noite, dará o seu último suspiro. Está deitado, debaixo de uma árvore, e seu auxiliar, Ananda, está com ele. De repente, Ananda pensa: amanhã, quando nascer o dia, ele não estará mais aqui. Há milhares de devotos seus na cidade. Quando souberem que chegou tão perto da cidade, dirão: esse maluco do Ananda não nos informou. Senão, teríamos ao menos o visto e reverenciado enquanto estava vivo. É meu dever, pensou, devo informá-los. Vai à cidade e informa apenas 1 ou 2 pessoas. A notícia se alastra rapidamente. Começa a vir muita gente. Amanhã de manhã, ele não estará mais aqui. Então, precisamos reverenciá-lo enquanto está vivo. Muita gente vem. Ananda não sabe como lidar com elas. Ele pede:
Por favor, façam fila, para que mais e mais gente possa reverenciar e partir, reverenciar e partir. A primeira parte da noite passou. O meio da noite passou. Agora, a última parte da noite vai chegando ao fim. Dentro de alguns minutos, ele dará seu último suspiro. Mesmo assim, a multidão continua imensa. No início da fila, alguém se recusa a andar. Diz: não, vocês querem que eu apenas vá e reverencie aquele corpo? O que vou lucrar com isso? Quero aprender essa técnica maravilhosa com ele. Sei que ele é totalmente iluminado. Conhece a técnica. Sei lá o que vou ensinar depois que se for. Talvez ensinem corretamente, talvez não. Enquanto ele está vivo, quero aprender a técnica. Ananda diz: olhe, daqui a poucos minutos ele dará seu último suspiro. Não é a hora de lhe ensinar Dhamma. Mas o homem repete: não. Tudo bem, se não quiser reverenciar, vá embora. Deixe lugar para os outros. Deixe-os vir. O homem nem reverencia nem vai embora. Essas palavras chegam aos ouvidos do Buda. Alguém veio ao Ganges em busca de um punhado de água para matar a sua sede. E as pessoas lhe dizem: não, você não pode matar a sua sede, você não pode pegar água. Só reverencie o Ganges e vá embora. O Ganges da compaixão começa a transbordar. Ananda, deixe vir. Ele precisa de Dhamma. É uma pessoa adequada para receber Dhamma. Ele precisa, mande-o aqui. Vou ensinar Dhamma. Ao menos uma pessoa deve obter a trilha. Não se deve desperdiçar nem um só momento. Sempre servindo os outros, pouco se importando com seu próprio conforto, ajudando os outros. Se desenvolvermos um pouquinho que seja dessa compaixão, desse amor, dessa boa vontade, desse serviço altruísta, então faz sentido dizer sermos devotos do Buda. Caso contrário, não passa de um rito ou um ritual. É inútil. Disse: tomo refúgio em Dhamma. Tenho muita devoção por Dhamma, pelo ensinamento do Buda. O que é Dhamma? Se não se compreender o que é Dhamma, se apenas se disser tomo refúgio em Dhamma, não funciona. Quando se toma refúgio em Dhamma, se leva uma vida de Dhamma e se desenvolve Dhamma dentro de si. Se desenvolve Sila, Samadhi e Panha dentro de si. Então se pode dizer, tomo refúgio em Dhamma. Caso contrário, não faz sentido. E o que é Dhamma? Dhamma não é nem seita, nem religião organizada. Dhamma é a lei universal, a lei da natureza. Se começarmos a viver nossa vida de acordo com a lei da natureza, então sim tomamos refúgio em Dhamma. Ele explicou quais são as 6 qualidades de Dhamma. Precisamos sempre verificar se essas qualidades estão dentro de nós ou não. Caso contrário, em nome de Dhamma, podemos nos envolver em algum tipo de seita, crença, dogma, etc. Quais são as qualidades do puro Dhamma? Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato. Precisa ser explicado com grande clareza. Não há qualquer misticismo, qualquer exercício intelectual acrobático. Nada disso. É muito simples. Precisa ser explicado em palavras bem simples, compreensíveis para uma pessoa comum. Sem entender, não se pode seguir. Não é um jogo de filósofos ou estudiosos. É algo que se deve entender e seguir. Por isso, a primeira qualidade de Dhamma é Swakato. Swakato. Então, Sanditiko. Seja o que for que experimentar, com a sua experiência direta. A verdade que experimentar por si, isso é Dhamma. A verdade experimentada por uma pessoa iluminada não é a verdade para você. A verdade, tal como explicada nas Escrituras, não é a verdade para você. A verdade experimentada pelo seu mestre não é a verdade para você. O que você experimenta, Sanditiko, com seus próprios olhos, com sua própria experiência direta, passo a passo. Pode começar com uma verdade muito grosseira, não importa. Essa é a sua verdade, sua própria experiência, sua própria sabedoria. E você continua a trabalhar na trilha com a verdade. Irá, sem dúvida, experimentar uma verdade mais sutil. Explora todo o campo da mente e da matéria. Experimenta a verdade da mente e da matéria. E aí você a transcende e experimenta algo além da mente e da matéria. Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditthiko Akaliko. Akaliko. Não se deve demorar a obter os frutos da sua prática de Dhamma.
Não se trata de praticar dama agora e receber os benefícios depois de morto. Não se trata de realizar esse rito, esse ritual, essa cerimônia, e depois renascer no 7º céu ou no 20º céu. Quem já voltou do 7º céu para nos dizer ter realizado esse rito e que por isso está no 7º céu? Tudo sem sentido. O que se ganha agora? Claro, após a morte também terá benefícios. Mas que benefícios tem agora? Se não está sendo beneficiado agora, então isso não é dama. Você deu passos na trilha de dama e precisa receber os benefícios desses passos. Só então é dama puro. Caso contrário, não é dama. Alguém me dá um cheque pré-datado, um pré-datado de um banco inexistente além das nuvens. O que faria com esse cheque? Precisamos receber o benefício, a calicô. Não deve haver qualquer intervalo entre a minha ação e o fruto recebido. A calicô. É preciso que ocorra uma mudança em nossa vida. Se você realmente começou a dar passos na trilha, é preciso que uma mudança se inicie aqui e agora, nesta vida. Uma mudança para melhor. Ehipassiko. Outra qualidade muito importante de dama. Quem começou a dar passos em dama precisa verificar se de fato se trata de dama ou não. Ehipassiko. O significado literal é: venha, venha e veja por si. Venha e examine. Venha e experimente. Ehipassiko. As pessoas vêm a cursos como este, e alguns no 4º dia, outros no 5º, no 6º, começam a pensar: ah, isso é tão maravilhoso, minha mãe deveria fazer, meu pai deveria fazer, fulano deveria fazer. E de repente você percebe: estou aqui para observar minha respiração, minhas sensações. Vou tratar disso mais tarde. E então, passado algum tempo, começa de novo a pensar: ah, fulano é tão sofredor, certamente ele deve receber dama. Isso é ehipassiko. Essa é uma qualidade de dama. Você não está praticando um jogo intelectual, nem um jogo emocional ou devocional. Você está experimentando algo verdadeiro. Há quem venha aos cursos e diga: as palestras foram maravilhosas. Que palestra foi maravilhosa? Dama foi maravilhoso. Se você fizer disso um mero entretenimento intelectual, então não funciona. As pessoas vêm aqui e meditam. Por meditarem, não podem resistir. Quando acabam os 10 dias, começam a pensar, cada vez que encontram alguém: ah, é tão maravilhoso, provei, é tão bom, tem me ajudado. Você também deve ir e provar. Esse é o parâmetro para medir se, de fato, provamos dama ou não. Se de fato tivermos provado dama, seremos inevitavelmente beneficiados. E quando somos beneficiados, desejamos compartilhar esse benefício com outros. Se alguém for um bom escritor, é inspirado a escrever algo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento de dama. Poucos sabem que essa técnica prevalece, está sendo ensinada. Se alguém for um orador, dará palestras aqui e ali. Se tiver recursos, tentará dar mais e mais dinheiro para que mais e mais pessoas possam vir e aproveitar a técnica. Não que se queira aumentar sua seita. Agora é uma seita pequena, deixe que haja uma seita vipassana maior. Nada disso. As pessoas sofrem por toda parte. Se mais e mais gente entrar em contato com o Dhamma, com essa técnica, se livrará do seu sofrimento. A pessoa sente esse amor, essa compaixão. E então alguém sente: quando fui a um curso, todas as facilidades me foram dadas, porque alguém as doou. Não só isso, tantas pessoas altruisticamente me serviram. Por isso pude meditar em tanta paz, com tanto conforto. Ah, eu também preciso dar 10 dias da minha vida. Preciso servir em um dos cursos. Assim as pessoas vêm dar seu serviço. Ehipassiko, que mais e mais pessoas se beneficiem. É ótimo quando alguém faz uma doação, dana, porque mais gente pode aproveitar as facilidades. Mas é muito melhor quando alguém doa serviço. Compreenda, é a intenção que conta. Quando se dá dinheiro, se dá para ajudar a libertar as pessoas do seu sofrimento. O dinheiro é dado para alimentar alguém, para dar água a alguém, ou um remédio para alguém. Tudo isso é bom. Mas dar dinheiro para o ensinamento de Dhamma não há nada que se compare a isso. Sua intenção é que as pessoas saiam do seu sofrimento, sofrimento total. Quando dá dinheiro, esse momento em que decidiu doar dinheiro foi um bom momento. Sua intenção era maravilhosa. Quando realmente deu o dinheiro,
Sua intenção era maravilhosa. Mas quando você serve por 10 dias continuamente, você está servindo, servindo, servindo. E cada vez que você serve, sente: ah, veja, tantas pessoas estão recebendo Dhamma. Tanta gente está saindo do seu sofrimento. Durante 10 dias, continuamente, desenvolve esse parami, essa intenção. Essa intenção Dhamma é maravilhoso. Quem tem dado esse serviço constata isso. A partir da minha própria experiência, eu sei. Quando começamos a servir, nossa própria meditação se fortalece. Quando se dá comida a alguém, a natureza evita que você passe fome. Da mesma forma, quando se dá Dhamma a alguém, seu Dhamma, em troca, se fortalece cada vez mais. Você recebe mais Dhamma. Desse modo, temos cada vez mais Ehipassiko. Eu sirvo cada vez mais, para que cada vez mais pessoas possam receber Dhamma. Essa é a qualidade, o parâmetro para se medir se tem, de fato, praticado Dhamma ou não. Opaneiko. Se for Dhamma puro, então cada passo dado na trilha irá aproximá-lo cada vez mais do objetivo final. A trilha é assim, é reta, como uma autoestrada sem curvas. Não se trata de tomar um beco sem saída e depois retornar. Nada disso. Cada passo o aproxima cada vez mais do objetivo final. Isso é Opaneiko. Adime kalyanakari, madhyame kalyanakari, antame kalyanakari. É benéfico no início, benéfico no meio, benéfico no final. Se praticar apenas sila, começará a ter benefícios. Praticando samadhi, terá mais benefícios. Praticando panya, muito mais benefícios. Alcançou o objetivo final, benefícios incontáveis. Cada passo na trilha produz resultados, bons resultados. Nenhum só passo, nem mesmo o menor esforço que fizer na trilha de Dhamma será desperdiçado. Nada se perde. Isso se chama Opaneiko. Pachattam veditabbo vinyuhiti. Pachattam. Diretamente, experimentado por todos. Pode-se pertencer a essa seita ou aquela, essa comunidade ou aquela. Tanto faz. Dhamma é para todos. Todos podem se beneficiar com Dhamma, praticando por si. Não se trata de ser, primeiro, convertido para uma religião organizada específica, e depois essa religião organizada específica começa a ajudá-lo. Nada disso. Nesse caso, há algo errado. Qualquer um pode se beneficiar com Dhamma. Um hindu pode continuar a se dizer hindu, um cristão, cristão, um judeu, judeu, um muçulmano, muçulmano, um budista, budista, tanto faz. Um ser humano é um ser humano. Por ignorância, continuamos a gerar desejo, aversão e mais ignorância. E por causa disso, permanecemos tão agitados, tão cheios de sofrimento. A trilha existe para eliminar o sofrimento, removendo as impurezas da mente. Qualquer um pode praticar e obter o mesmo resultado. Pachattam veditabbo. A experiência precisa ser direta. Se fizer da prática um jogo intelectual, não funciona. Em todo o universo da espiritualidade indiana, antes do Buda, na época do Buda e depois do Buda, havia o mesmo ensinamento. Abandone o desejo, a aversão, a ilusão e o engano. Nada de novo. Tudo no nível intelectual, no nível emocional. No entanto, agora surgiu algo de muito novo. Agora surgiu aquele que demonstrou de verdade como abandonar o desejo. Observe sua sensação. Seu desejo começa por causa de uma sensação agradável. Abandone a aversão. Olhe para a sua sensação, observe-a. Quando há uma sensação desagradável, só então começa a aversão. Alguém estava ensinando no nível da prática. Isso é Pachattam Veditabbo. No nível de Vedana, precisamos compreender a realidade e sair do sofrimento. Vinyuhi. Qualquer pessoa sábia pode fazer isso, pode praticar isso. É aplicável a todos e a cada um. Essas são as qualidades de Dhamma. Compreendendo essas qualidades, se começarmos a andar na trilha, os benefícios virão com certeza. Da mesma forma se diz, tomo refúgio na Sangha. Tomamos refúgio não em uma pessoa, mas na qualidade da pessoa. Qualquer pessoa que esteja caminhando na trilha certa.
Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Qualquer pessoa que esteja caminhando na trilha certa, correta, na trilha da verdade, da sabedoria, e, ao caminhar na trilha, alcançou o estágio em que se adquire santidade, é dito um sangha. Existem 4 estágios de libertação. Desses, quem tiver alcançado ao menos o primeiro estágio, então, e só então, é um verdadeiro sangha. Ao ver uma pessoa dotada de santidade, recebemos inspiração. E com essa inspiração começamos a caminhar na trilha. Isso é tomar refúgio na sangha. A devoção é devoção boa, com sabedoria, quando se começa a aplicar Dhamma na vida. Quando se começa a desenvolver as qualidades em nossa vida. Isso é Sada, nosso primeiro amigo importante. O segundo amigo importante, na língua daqueles tempos, era dito Virya. Virya significa esforço. De novo, esforço correto. Se não souber como fazer esforço correto, empreende esforço errado e não obtém o resultado. Esforço correto, o que você deve fazer? Temos uma história em nosso país, na Índia. Uma noite de luar, na cidade de Varanasi, uma cidade muito antiga, muito santa, no norte da Índia, 4 amigos decidem sair de barco, noite afora. Pegam um barco. E Varanasi é Varanasi. É uma cidade de muito fumar haxixe e beber bhang. Fazem tudo isso e começam a remar no barco. Remam, remam, remam a noite inteira. Remando, suando, remando, suando. Nasce o dia e eles notam que o barco não tinha saído do lugar. Continua exatamente onde sempre estivera. E o que houve? Então alguém descobre. Ninguém tinha desamarrado a corda que prendia o barco a uma árvore, na margem do rio. Essa corda da ignorância existe. E você continua remando, remando, suando, suando. O que ganha? Precisa saber como trabalhar. E então irá trabalhar corretamente, com sabedoria, compreendendo o que é a trilha, compreendendo o que é a técnica. Sim, atingirá o objetivo final. Caso contrário, todos os seus esforços serão em vão. Virya. E o terceiro amigo importante é Sati. Consciência, consciência. Agora, a palavra Sati tem 2 significados. Um significado da palavra Sati, Smriti, é memória. Às vezes se entende assim. Memória, começa a recordar. Mas essa memória do passado não faz parte da técnica da libertação. O outro significado de Sati é consciência. E consciência é sempre aquela do momento presente. Não se pode estar consciente do passado. Dele só se pode ter lembrança. Não se pode ter consciência do futuro. Podemos imaginá-lo, mas não ter dele consciência. A consciência deve ser sempre do momento presente. Qualquer coisa que experimentar, mantém-se consciente disso. Mantém-se consciente no nível da superfície, consciente no nível profundo. Quando trabalha com as sensações, está consciente no nível profundo. Quando caminha, está consciente de caminhar. Quando come, está consciente de comer, mas ao mesmo tempo permanece consciente de suas próprias sensações. Se faltar essa consciência, então não irá levá-lo ao objetivo final. Pode estar bem consciente do seu caminhar. Desenvolve uma maravilhosa faculdade de permanecer alerta em todas as suas atividades, mas caso deixe de perceber sua sensação, isso não o levará ao objetivo final da libertação. Dou o exemplo da moça do circo. Ela anda na corda bamba, tão consciente de cada passo que dá. Se não estiver consciente, poderá cair e quebrar um braço ou uma perna, ou até morrer. Então, a cada passo, está consciente, tão consciente, mas ela não pode se tornar uma Arahant. Ela não pode se libertar por completo, pois desconhece as sensações e não sabe permanecer equânime com as sensações. Ou uma dançarina no palco, está consciente de cada passo e, no entanto, nenhuma sensação. Isso não leva à meta final. Sensação é o ensinamento do Buda. Quando se trabalha com a sensação, consciente da sensação, compreendendo sua natureza de anicca, e com essa compreensão se mantém a equanimidade, então estamos na trilha da libertação. Por ser assim que se muda,
assim que se transforma, no nível mais profundo, o padrão de comportamento da mente. Senão, trabalha-se apenas no nível superficial da mente. Logo, sati deve ser sati correto, com sabedoria correta, compreendendo o que é sati. E desse modo, trabalhamos com sati e alcançamos o objetivo final. E aí, samadhi. De novo, samadhi deve ser sama samadhi, o tipo correto de samadhi. Nossa compreensão deve ser correta, compreendendo o que é samadhi. Mera concentração não funciona. kusal chittasya ekaggata. A concentração deve ser a de uma mente pura. Isso significa que a base deve ser livre de ignorância. Se você tiver um objeto imaginário e com a ajuda desse objeto imaginário concentrar a sua mente, não é sama samadhi. Ou se na base da mente houver um desejo, deseja algo, com esse samadhi eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Não funciona. Ou se tiver aversão na base, não funciona. Livre do desejo, livre de aversão, livre de imaginação. O objeto que está experimentando de momento a momento. Seu sati de momento a momento. Durante o tempo que você permanece consciente da realidade, de momento a momento. Esse é seu verdadeiro samadhi. E o último amigo, panya, sabedoria. O peka, equanimidade. Muito importante. De novo, se essa panya, essa sabedoria, for meramente no nível intelectual, ou apenas o que você ouviu, ou leu, sutta maya panya, ou tinta maya panya, não funciona. Precisa ser bhavana maya panya. Essa é a contribuição do Buda para a humanidade. Bhavana maya panya. Você precisa ter a experiência da sabedoria no nível das suas sensações. Aí é a verdadeira panya. Sabedoria no nível das sensações, da sua experiência direta, e equanimidade. Sabedoria. Isso o mantém livre do desejo, livre da aversão, no nível mais profundo da mente. É isso o que você começou a fazer aqui. É isso o que precisa praticar ao longo da sua vida. Na sua prática diária, permanece com as sensações e, no entanto, não reage com desejo, não reage com aversão. Você entende. Isso é anicca, e a sua mente se torna equânime. Então descobre como essa equanimidade começa a se manifestar na sua vida do dia a dia. Precisa se manifestar. Se você apenas aceitou anicca, se apenas aceitou a equanimidade no nível intelectual ou no nível devocional, não pode esperar que se manifeste na sua vida cotidiana. Altos e baixos são inevitáveis ao longo da vida. Vicissitudes são inevitáveis. Como lidar com equanimidade com todas as situações do nosso dia a dia? Aí sim, panya é a verdadeira panya. Mais uma vez, uma história do nosso país. Uma pessoa muito rica, de idade avançada, morreu. Segundo o costume do lugar, seus 2 filhos foram viver como família conjunta. Durante algum tempo, continuaram como família conjunta. Depois surgiu um mal-entendido. Começaram a brigar. Aí dividiram toda a propriedade. O dinheiro, as joias, a terra, tudo foi dividido meio a meio. Quando tudo estava dividido, foi encontrado um pequeno pacote escondido em algum lugar. Foram ver o que era. Descobriram que continha 2 anéis. Um era um anel de prata comum. O outro era um anel de brilhante muito valioso. O irmão mais velho desenvolveu uma certa ganância. Ele tentou explicar para o mais moço. Não parece ser coisa do nosso pai. É mais provável que tenha sido passado de geração em geração e, portanto, deve continuar a passar de geração em geração. Eu, sendo o mais velho, devo ficar com ele para que continue por gerações. Se o vendermos e dividirmos o dinheiro, iremos perdê-lo. Então, convém ficar comigo. É melhor você ficar com o de prata. O irmão mais moço sorriu. Tudo bem, seja feliz. Seja feliz você com o de brilhante. Eu fico feliz com o de prata. E começaram a levar suas vidas. Altos e baixos foram vindo. O irmão mais velho com o anel de brilhante. Quando chegou a primavera, ficou tão animado, tão animado. E quando a primavera passou e veio o inverno ou o outono, ficou tão deprimido, tão deprimido.
sempre perdendo a estabilidade da mente. Com tudo aquilo que enfrentou no mundo, perdeu a estabilidade da mente. Tensão, tensão, hipertensão, esse calmante, aquele calmante, um supercalmante, um sonífero, um supersonífero, e chegou ao ponto de lhe aplicarem choques elétricos. Esse era o irmão com o anel de brilhante. O outro irmão, com o simples anel de prata, começou a pensar. Meu pai guardou com cuidado o valioso anel de brilhante. Isso é compreensível. Mas por que esse simples anel de prata? Deve haver alguma explicação para isso. Ele começou a examinar o anel e viu algo gravado nele. Dizia: Isso também há de mudar. Ah, isso também há de mudar. Tudo muda. Ele usava o anel no seu dedo mindinho. Veio a primavera, ele apreciou. Não fugiu dela. Apreciou a primavera. Olhando para o seu dedo mindinho. Sim, isso também vai mudar. Isso não é eterno. Quando passou, ele sorriu. Eu sabia que ia mudar. Mudou. E daí? Não me importo. Ele não perdeu a estabilidade da sua mente. Quando veio o inverno, de novo o anel. Isso também vai mudar. Ele não chorou, não ficou deprimido. Isso também vai mudar. Essa é a lei da natureza. Precisa mudar. Altos e baixos são inevitáveis na vida. Vicissitudes são inevitáveis na vida. Se continuarmos a compreender isso também vai mudar, isso também vai mudar, nem precisaremos olhar para o anel. O anel interno, a realidade interna, nós recebemos essa herança do Buda. Observe a realidade interna. Isso vai mudar. Ocorre uma experiência muito dolorosa. Ah, isso vai mudar. Aparece um fluxo muito agradável. Ah, isso vai mudar. A mudança existe, com certeza. Você a está experimentando. Seja qual for a verdade que está experimentando dentro de você, a mesma verdade se manifesta fora. Isso vai mudar, isso vai mudar. E você mantém a mente perfeitamente equânime. Então esse amigo é um ótimo amigo para você. Todos esses 5 amigos são maravilhosos. Não se preocupe com os inimigos. Nenhum inimigo poderá prejudicá-lo. Mantenha esses 5 amigos com você. E mantenha-os puros, sem poluição. Com sabedoria, entenda como fazer uso desses amigos. E irá verificar que, passo a passo, está se movendo rumo à meta final. Esses 2 dias de meditação séria são dias de meditação muito séria. Procure manter a continuidade, dia e noite, menos quando estiver em sono profundo. Caso contrário, dia e noite. Não tenha nenhum contato com os outros alunos. Por si só, vá em frente, vá em frente. Faça uma operação muito profunda, uma operação cirúrgica da mente. Remova complexos muito profundamente enraizados e se liberte. Quanto mais complexos você remover, mais se libertará dos sofrimentos. A vida é cheia de sofrimentos, porque a vida é cheia dessas contaminações mentais. Saia delas e desfrute a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade. Possam todos vocês desfrutar a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade. Verdadeira felicidade. Sarva Mangalam Bhavat Sarva Mangalam Bhavat